Estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos. Na noite de hoje, nós vamos estudar o capítulo 2 dos elementos gerais do universo. São 4 tópicos: conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria e espaço universal. Primeiramente, vamos pedir a ajuda dos amigos espirituais que possam nos amparar nesse momento dessa pandemia, dando força para todos nós, serenidade, e que não percamos a fé, a esperança de dias melhores. Que Deus nos dê muita força e iluminação. Graças a Deus. A primeira pergunta do conhecimento do princípio das coisas, Kardec faz a seguinte pergunta: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? A resposta: não. Deus não permite que o homem tudo seja revelado neste mundo. Por quê? O nosso nível moral, o nosso nível evolutivo, não é possível que nós tenhamos esse conhecimento, esse saber do princípio de todas as coisas. Ao momento que nós passarmos a ter um nível moral, uma evolução espiritual mais adequada, nós iremos conhecer, sim, muito mais coisas do que nós conhecemos hoje. E aí eu trago aqui de Miramês, da filosofia espírita, que ele fala o seguinte: a força poderosa que se esconde na forma, não poderá, por enquanto, ser conhecida e dominada pelos homens, por lhes faltar amor no coração, o bastante para não usar sua expansão dinâmica nas guerras fratricidas e contra a própria vida no planeta em que habitam. Basta o que já conhecem como sendo uma misericórdia de Deus. Quer dizer, é como eu falei, né? A falta que nós ainda temos de moral, de evolução. Da mesma forma como nós utilizamos o conhecimento para a guerra, para a opressão dos nossos semelhantes. O conhecimento, por exemplo, da bomba atômica que destruiu 2 cidades japonesas. Esse mesmo conhecimento é utilizado de forma extraordinária na medicina nuclear para tratamento e diagnóstico do câncer, né? E tem outros tratamentos, né, que aí não é da minha área, mas para podermos ver que nós temos os dois lados. Tanto fazemos o bem como fazemos o mal, como humanidade. Então, não dá para que nós tenhamos todo esse saber, enquanto nós não tivermos moralidade. Então, isso vai ser dado de acordo com a nossa evolução espiritual. Na questão 18, né, ele pergunta aqui, penetrará o homem um dia nos mistérios das coisas que lhes são ocultas? Os espíritos respondem: o véu se levanta à medida que vocês se depuram. Então, assim, está dependendo de cada um de nós fazermos essa evolução espiritual. Enquanto nós estivermos ainda no nível qual nós nos encontramos, nós ainda não vamos ter todas essas revelações. Então, essas revelações são de forma paulatina, a gente vai ganhando moralidade, e aí sim nós podemos começar a ter um conhecimento maior das coisas. E na 19, ele fala o seguinte: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar em alguns segredos da natureza? Os espíritos de novo respondem: olha, a ciência é dada para isso, mas vocês
só vão até o limite que Deus estabeleceu. Então, assim, dentro desse mundo, dentro do mundo de provas e expiações, nós só vamos poder chegar a um determinado ponto. Acabou. E aí, na questão seguinte, na questão 20, essa se diz muito a nossa doutrina. Né? Olha só o que Kardec pergunta. É que ele vai aprofundando, querendo saber o conhecimento das coisas. Né? E como ele já estava trabalhando dentro da doutrina, ele reforçou aqui nessa pergunta: dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência. Então Kardec quer saber assim, olha, nós podemos receber alguma coisa sem ser pela ciência? Né? Aí ele continua assim, comunicações de ordens mais elevadas acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos. Né? Então, aí ele entra aqui já num outro nível de conhecimento, de revelação, que ele coloca, né? Comunicações de ordem mais elevadas. Porque quando ele estava implementando a doutrina, ele já estava tendo contato com essa espiritualidade. Então ele já sabia, só que ele estava querer trazer para nós de uma forma bem explícita. E os espíritos respondem, sim, se julgar conveniente Deus, pode revelar o que a ciência não é dada a apreender. E eu trago aqui de Miramês, ele fala o seguinte: não obstante, os homens carregam consigo outros meios espirituais que lhes servem de canais, por onde podem vir e vêm com frequência notícias mais sutis do mundo espiritual, revelações que escapam aos processos científicos. Então, através desse conhecimento espiritual que nós temos aqui, pela doutrina que foi estabelecida pelos espíritos e codificada por Kardec, e além dos médiuns, né? Então, quer dizer, nós estávamos recebendo isso aqui através da mediunidade de vários médiuns, e nós também podemos receber revelações quando nós vamos dormir, e através do sonho o espírito se liberta do corpo, fica ligado apenas pelo laço fluídico e pode receber orientações no plano espiritual, e quando retorna ao estado de vigília, pode achar que veio alguma grande ideia, achar até que é dele, né? Que ele nem se apercebe disso, e daí fazer a própria ciência evoluir. Nós estamos aí com as vacinas que apareceram em vários pontos, em vários países, e está aí à nossa disposição. Quem sabe que se isso também não foi alguma revelação para esses cientistas em diversas partes do mundo. Né? Então, assim, o que eles trazem aqui, sobre essa pergunta, né, como Kardec falou, comunicações de ordens mais elevadas. E o próprio Miramês também, né, mais sutis do mundo espiritual, notícias. Né? Então, tudo isso é como a resposta dos espíritos. Se Deus achar que isso seja conveniente, então essas notícias virão para o nosso desenvolvimento. E agora aqui na 21 a gente vai começar espírito e matéria. E aí Kardec quer saber essa questão do espírito e da matéria. A matéria existe de toda a eternidade, como Deus ou foi criada por Deus, ele em dado momento. Então ele quer saber se foi Deus que criou, se já existia, enfim. Só que os espíritos nos respondem, só Deus sabe. Nós não estamos nessa condição de ter esse conhecimento ainda. Nós ainda temos que chegar a ser um espírito puro para poder ter essas informações de como isso se processa. Ainda foge aos nossos sentidos. Né? E aí eu trago aqui também uma outra passagem aqui de Miramês, que ele fala o seguinte: se ele criou, Deus,
onde buscou o princípio da formação das coisas. Essa é uma fórmula que ele, Deus, não achou conveniente que os homens soubessem. Né? Foge ao nosso conhecimento. A 22. Define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. Aí Kardec quer saber, essa definição de matéria é exata? Essa definição é que estava lá naquele período de 1857. Né? E os espíritos falam, olha, do ponto de vista do que vocês conhecem, sim. Mas existem outras matérias muito mais sutis que vocês ignoram, que não é perceptível, que impressione os seus sentidos, de tão sutil que elas são. Então, a gente poder ter esse entendimento de que existem matérias tão sutis que nós ainda não conhecemos, ainda não é dado ao homem esse conhecimento, podemos penetrar ainda nisso. Né? Nós já temos muitas coisas sutis, né? A questão da energia nuclear, por exemplo, está no domínio, são coisas muito sutis, energias muito sutis. Mas o homem já tem um grande domínio sobre isso. Então, assim, são equipamentos especiais para poder fazer medida, para poder fazer detecção de tudo isso, mas, de qualquer forma, nós já temos um bom conhecimento. E aí ele continua aqui na questão A, na 22A. Que definição, então, podeis dar da matéria? Né? Já que foge aos nossos sentidos, o que você pode falar para nós, né? Os espíritos? Então, os espíritos respondem de uma forma simplória e fala o seguinte, ó, a matéria é o laço que prende o espírito. E essa matéria é o instrumento de que se serve, o espírito se serve, e sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce uma ação. Então, vamos lá, vamos tentar entender isso. Então, nós temos a matéria, que é esse corpo físico. Eu, espírito, nesse momento, estou manifestando aqui esse estudo da doutrina espírita e esse corpo está manifestando a inteligência, no caso aqui, do meu espírito. Então, assim, qualquer ação que um corpo físico faça, na realidade, é o espírito que está comandando aquele corpo. É ele que está no controle. Como ele fala aqui no finalzinho, ó, sobre o qual o espírito, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então, nós temos o espírito, corpo físico, e ele está ali, exercendo uma ação sobre esse corpo físico e que ele vai se manifestar de alguma forma. Só dei o exemplo aqui do nosso estudo, nesse momento. É o espírito que está, através do conhecimento que os espíritos nos trazem, tentando transmitir as informações que aqui estão. Então, assim, e eu posso até, dentro disso, na Paralimpíada, eu vi uma final de um jogo de bocha, né, que é umas bolas lá que a pessoa joga, e você tem que ficar mais próximo de uma bola branca lá que eles jogam no início, e você tem que proteger você no final do jogo, as bolas que você tem, né? Eram 2 jogadores, uma com vermelha, outra com a azul, e você tem que jogar o mais próximo dessa branca, e ali a maior quantidade de bolas, se estiver mais próximo, você ganha a partida. E o rapaz norte-coreano, com paralisia cerebral severa, né, foram 3 finais, uma bem branda, uma intermediária e uma bem severa, aquelas cadeiras especiais e tudo mais. Uma técnica que estava ajudando a ele, e ele tinha ali que posicionar uma rampa, pedir a ela, de alguma forma ele conseguia se comunicar, né,
tentando se gesticular com aquele corpo limitado que ele estava ali, e ela tinha que colocar essa rampa numa determinada posição, botar a bola nessa rampa, numa determinada altura que ele estava pedindo, né? E ele, por detrás, ele tinha um canudinho que ela botava na boca do rapaz, encostava no furo, por detrás da rampa tinha vários furos, ele tocava na bola e essa bola ia e posicionava aonde ele estava querendo, né? E ali eu comecei a observar a inteligência, porque é um jogo de estratégia. Não era aquele corpo débil que estava fazendo isso. Era um espírito, um ser inteligente, como ele vai colocar mais adiante, se expressando ali naquele corpo com grandes dificuldades. E para quem tem esse conhecimento espírita, como eu já estava iniciando naquela época, para mim foi uma experiência assim, muito grande eu poder ver a manifestação de um espírito, de um ser inteligente, num corpo extremamente limitado. Essa é uma experiência que ficou, marcou e que deu para mim assim, realmente assim, uma visão muito, muito boa do que é o espírito e do que é a matéria, né? E como ele perdeu, ele reclamou, se esperneou, como qualquer atleta que não quer perder uma partida. Inclusive o tênis dele saiu do pé, né? E a cadeira dele, aquelas especiais de segurar a cabeça para poder, era realmente uma pessoa com uma gravidade muito séria no corpo, não no espírito, porque o jogo era de estratégia, né? Então você vê a inteligência ali. Eu consegui, com o conhecimento da doutrina, perceber um ser fora daquele corpo, um ser inteligente, né? E aí a gente pode vir aqui, né? Aí o Kardec pergunta, o que é o espírito? Aí a resposta, princípio inteligente do universo. E aí o Kardec quer aprofundar, e qual é a natureza íntima do espírito? Aí ele falou assim, não é fácil, porque vocês não têm linguagem para que possa ser expressado isso, né? Pelo espírito não poder ser palpável. Então fica difícil a gente ter essa compreensão do que é o espírito. E na 24, aí o Kardec pergunta se o espírito é sinônimo de inteligência, né? E os espíritos falam o seguinte, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Então, a inteligência é uma manifestação que o espírito tem, como eu dei o exemplo ali na Paralimpíada, né? E hoje nós temos aqui um psicólogo, acho que foi na década de 90, que ele traz as inteligências múltiplas, né? Que nós temos várias inteligências. Então você vê pessoas que gostam da área intrapessoal, tem outras as inteligências, né? Interpessoal, existencial, espacial, sinestésica, lógica, musical, linguística. Então, você vê às vezes pessoas, espíritos encarnados, se destacando em determinadas áreas, mas para outras ele ainda não tem determinadas inteligências, né? Então, assim, eu achei importante trazer isso para mostrar que a inteligência do espírito, e dentro da área da psicologia já tem essa identificação dessas múltiplas inteligências, e que a gente pode ser eu posso ser muito capaz numa determinada área e ser muito limitado em outra, né? Então a gente também poder começar a perceber um pouco dessa variação de inteligência, né? Que a gente às vezes quer julgar o outro, né? A gente vê muito isso, né? Por termos capacidade em determinadas áreas, né? Porque nós também podemos ter em algumas áreas, não necessariamente apenas em uma, né? E às vezes a gente
faz essas comparações aí equivocadas, né? Na 25, ele pergunta: o espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade da matéria, como as cores são da luz, né? E do som a luz, e o som do ar. E aí os espíritos falam assim, são distintos um do outro. É um exemplo que eu dei lá da questão da Paralimpíada, né? Mas a união do espírito e da matéria é necessário para intelectualizar a matéria, né? A gente até acha que nós é que somos inteligentes, a gente esquece do espírito. A gente só, quando nós falamos, temos esse erro assim de expressão, né? Porque nós estamos vendo um corpo físico. Então, a gente, muitas das vezes, a gente fala assim, não, o meu espírito. Não, é o contrário. É o espírito que está precisando desse corpo físico para ter essa manifestação. Na questão A, ele fala assim, essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Com certeza, né? Senão a gente não teria como perceber isso. E aí ele coloca assim, ó, organização apta a perceber o espírito sem a matéria. Nós ainda não temos essa condição. Só quando chegarmos a espírito puro é que nós vamos conseguir ter essa percepção do espírito sem a matéria. Né? Atualmente, ao nosso nível evolutivo, nós necessitamos disso para poder perceber o próprio espírito. Né? Passo aqui para 27, que é onde a gente vai começar a entrar no fluido cósmico universal. Isso aqui é uma coisa importante, muito, sim, muito importante para a gente poder ter um entendimento. Né? E eu entro também na Gênese, que vai cobrir as outras questões subsequentes. E na 27, Kardec pergunta, há dois elementos gerais do universo? Matéria e espírito, é o que a gente está vindo falando, né? Matéria e espírito. Os espíritos dizem que sim, e que acima de tudo isso nós temos Deus. Então nós temos Deus, espírito e matéria, que é a constituição, como eles chamam aqui, da Trindade universal. Aí continua aqui. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Aí vamos dar uma paradinha aqui. Bom, então os espíritos estão falando que o espírito não consegue exercer uma ação sobre a matéria. E que existe esse fluido que seria alguma coisa intermediária entre o espírito e a matéria. E aí o espírito consegue atuar sobre esse fluido para poder agir sobre a matéria. É isso que ele está tentando falar aqui. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo com o elemento material. Então, ele já fala aqui que nós poderíamos classificar o fluido cósmico universal como sendo um elemento material. E ele vai se distinguir deste por propriedades especiais. Por quê? Porque você tem o fluido aqui na sua origem, né, etéreo, e você tem milhões de combinações até você chegar aqui na parte material. Então, que a gente comece a perceber isso de uma forma assim mais clara, né? A gente tem assim, se a gente tivesse uma escala de 1 a 1 milhão, você parte da parte primária aqui, que seria o fluido cósmico universal, e vai ter essas N modificações desse fluido até chegar à questão da matéria bruta. Então, você tem toda essa modificação. Então, vamos ler aqui. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste
por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Se ele consegue agir sobre o fluido é matéria, então ele também poderia ser muito bem matéria. Estar colocado entre o espírito e a matéria é suscetível, pelas suas inúmeras combinações, com esta e sobre a ação do espírito. Então, o espírito consegue agir sobre o fluido. E a gente pode pensar em Jesus manipulando os fluidos, né? Na constituição do planeta e daí em diante muitas coisas, né? Cada espírito, do grau da elevação de Jesus, também trabalhando aí nesse universo. É suscetível, pelas suas inúmeras combinações, com estas sobre a ação do espírito, de produzir a infinidade de variedade das coisas que apenas conheceis uma parte mínima. Então a gente já poder ter uma certa introdução aí nessa questão. Esse fluido universal, o primitivo, o elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca iria adquirir as qualidades que a gravidade lhe dá. Aí na questão A, 27A, este fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível a inúmeras combinações. O que chama de fluido elétrico, magnético, são modificações do fluido cósmico universal. Tá? Matéria mais perfeita, sutil, esse fluido elétrico, que se pode considerar até independente. A 29, a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Os espíritos respondem: da matéria como entendeis, sim, porém, da matéria considerada fluido universal, não do que é considerado fluido universal. Então, vamos pegar aqui a Gênese. O fluido cósmico universal assume dois estados distintos: eterização ou imponderabilidade, né, que está no estado primitivo normal. Esse é o estado do fluido, de imponderabilidade. E o outro estado é o de materialização, ou ponderabilidade, quer dizer, nós podemos pegar alguma coisa que nós não estão nos nossos sentidos, né? E está consecutivo ao estado normal primitivo. Quer dizer, é aquela escala que eu dei como exemplo. Só que nós já tivemos inúmeras combinações até chegarmos à parte material, né? E aí ele coloca aqui. Então nós temos a parte de eterização, do ponto intermediário, onde existe toda a transformação desse fluido em matéria tangível. E a materialização. Você tem eterização, materialização. E no meio, você tem essa transformação do fluido em matéria tangível. E ele fala aqui, o ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. Mas ainda não há uma transformação brusca, porquanto pode considerar os nossos fluidos imponderáveis como o termo médio entre os dois estados. Gente, aqui a pureza absoluta, da qual nada nos pode dar ideia, é o ponto de partida do fluido universal. O ponto oposto é o em que ele se transforma em matéria tangível. Então nós temos estado de pureza e o lado oposto seria a matéria tangível. Entre esses dois extremos dão-se inúmeras transformações mais ou menos aproximadas de um e de outro, né? Os fluidos mais próximos da materialidade
ou menos puros, consequentemente, compõem o que se pode chamar a atmosfera espiritual da Terra. Aqui, que eu trago do Livro dos Médiuns, né? O fluido universal no qual reside o princípio da vida é o agente principal das manifestações e este agente recebe sua impulsão do espírito, seja este encarnado ou errante. Este fluido condensado constitui o perispírito, ou envoltório semimaterial do espírito. Foi o que eu falei. Naquelas transformações todas, ele teria o perispírito, a qual o espírito pode atuar. Ele não vai atuar diretamente na matéria. No estado de encarnado, o perispírito está unido à matéria do corpo. No estado de erraticidade, ele está livre. Quer dizer, quando nós desencarnamos, perdemos o nosso corpo físico. Livro dos Médiuns, capítulo 4, item 75. E aqui na 35 a gente já começa no espaço universal. Tá? Então ele pergunta aqui se o universo é infinito ou limitado. E os espíritos nos respondem infinito. Se nós supormos limitado, o que teria depois desse limite? Né? E também fala na questão que a gente não tem essa compreensão de infinito, né? De entendimento. Na questão 36, o vácuo absoluto. O Kardec pergunta, o vácuo absoluto existe em alguma parte no universo? Isso era uma dúvida que tinha na época, né? Em questão do vácuo. O homem achava que já não tinha nada ali dentro quando se fazia vácuo. Então os espíritos dizem que não, que ali dentro que o vácuo não existe. O que te parece vazio está ocupado por matéria, que é o fluido cósmico universal. Tá? Então, a gente poder prestar bem atenção nessa questão dessas transformações desse fluido. Né? E a gente vê que dá inúmeras combinações e é onde nós temos tudo, todas as formas, todas as moléculas, tudo vem de um único elemento, que é esse fluido cósmico universal. Tá? Desculpe aí acelerar um pouquinho, mas é extenso e merecia bem mais tempo. Tá? Muito obrigado, boa noite a todos, que fiquem em paz. Graças a Deus.